Tokyo Revengers e o problema com a viagem no tempo. E recentemente eu estava pensando o quanto as pessoas pararam de falar de Tokyo Revengers. E por que eu falo isso? Porque eu lembro que quando o mangá estava em publicação, as pessoas comentavam muito sobre ele. É bem verdade que o final do mangá decepcionou muitos fãs, e a partir daí houve muitas críticas, e o anime ele começou muito bem, também, com muito elogio. E hoje em dia as pessoas pouco se comentam sobre o anime como um todo. A partir daí eu fiquei pensando, o que aconteceu para essa obra que começou tão bem, com um público tão alto, com a procura tão alta cair? E eu associei diretamente pela forma como o autor utilizou e não soube continuar utilizando bem o conceito da viagem no tempo. Então a partir daí eu resolvi criar esse vídeo de Tokyo Revengers, para provar como era uma obra com potencial gigantesco e como a viagem no tempo mal utilizada meio que estragou a obra ou fez ela não ficar tão impactante como ela poderia ser. Então primeiro eu vou apresentar a obra para quem não conhece e depois a gente entra na temática, porque para quem não conhece Tokyo Revengers gira em torno de Takemichi Haganaki, um jovem de 26 anos, mal sucedido na vida, profissionalmente e em relações amorosas. Vive com problemas financeiros e ainda descobre que sua ex-namorada foi assassinada por uma gangue de Tóquio. A notícia mexe bastante com Takemichi. E ao entrar numa estação de metrô, ele é empurrado nos trilhos e quando estava prestes a ser atropelado, algo surpreendente acontece. Takemichi viaja 12 anos no passado, para sua época de escola, e é a chance dele consertar o passado para mudar o futuro. Bom, agora falar algumas informações sobre a obra, começando que o mangá foi publicado entre os anos de 2017 e teve seu encerramento em 2022 e foi completo em 31 volumes. Aqui no Brasil, Tokyo Revengers é publicado pela JBC num formato mais big, então ele não vai ter toda essa quantidade de volumes, ele vai ser menor porque junta mais de um volume numa edição só. Já o anime foi exibido entre os anos de 2022 e o ano de 2023, com um total de 50 episódios até o momento. Eu falo até o momento porque a obra ainda não se encerrou, não tem notícias de quando ela vai voltar, inclusive tem algumas informações que até falam que a obra poderia se acabar com filmes no cinema, mas é isso até agora. Muita gente pode pensar só em 2022 e 2023, é porque uma temporada foi dividida em duas partes, são 3 temporadas, mas elas conseguiram sair bem juntas, então a partir daí saiu muito Tokyo Revengers em 2 anos e agora não tem mais informações. Além de tudo isso, vale destacar também que o filme ganhou 2 live actions, que englobam praticamente as 2 primeiras temporadas. O primeiro live action chegou a sair aqui no Brasil nos cinemas. O segundo é bem difícil de encontrar e não saiu aqui em lugar nenhum. Saiu mais só no Japão mesmo. O primeiro fez sucesso e o segundo não fez tanto sucesso assim, vale destacar em relação ao público. E o anime estava sendo muito procurado. Isso também influenciou muito o primeiro live action sair e o segundo não. Agora vamos entrar realmente na temática do vídeo. E antes de a gente entender por que a viagem no tempo e o progresso da obra não funcionou, eu acho que é bom a gente entender por que essa obra foi tão amada e procurada no seu começo. Como eu falo, a primeira temporada de Tokyo Revengers ela é apaixonante. Eu fui uma das pessoas que facilmente foi fisgada por aquela obra e aqueles personagens. E por que isso aconteceu? O primeiro episódio, ou os primeiros, ele consegue te prender não simplesmente pela sua animação, inclusive, que eu acho que é o ponto mais questionável da obra como um todo. Quando você pensa no anime, eu acho que a pior parte é a animação. A animação não é ruim como um todo, mas eu acho que falta um pouco mais de refino e a sequência de ação acabam decepcionando. Então isso já é uma coisa interessante, porque mostra que o que te prendeu foi a história e os personagens. Os primeiros episódios, como eu estava falando, ele te prende pelo mistério e também pela curiosidade, o que está acontecendo aqui? Por que o Takemichi foi pro passado? Como ele foi pro passado? Como ele chegou até lá? E aí depois disso, quando você passa nessa primeira parte, que é o que é o mistério, quem é o mistério, o que está acontecendo, ele vai para o presente, volta pro passado, e isso é muito interessante para te cativar a ver a obra, depois começam a aparecer os personagens da gangue. E quanto mais aparecem personagens, mais cativantes eles são. Inclusive, os personagens secundários, para mim, são mais interessantes do que o próprio Takemichi, que eu não acho que é um excelente protagonista. Personagens como o Mike e o Draken são tão empolgantes, são tão envolventes, faz com que você, como público, queira se envolver com eles,
queira fazer parte daquela gangue, queira conhecer mais sobre eles. E eu acho que essa primeira temporada, eles conseguem trabalhar muito bem esse recurso do mistério para você realmente saber o que está acontecendo. Inclusive, um dos grandes momentos da primeira temporada, aqui vai um pequeno spoiler, é o momento que o Takemichi acha que conseguiu resolver as coisas e a sua namorada, ex-namorada, acaba morrendo queimada dentro de um carro. Aquela sequência é muito emocionante para mostrar que ele pode realmente mudar o passado, mas talvez o futuro não tenha como se mudar. Essa primeira temporada, eles constroem muito bem os personagens, o mistério, conseguem deixar personagens secundários cativantes, tem algumas boas sequências de ação, tem momentos que você fica na ponta da cadeira. Então, pra mim, a primeira temporada, ela acabou sendo cativante e emocionante por tudo isso. Um anime que, em questão de técnica, em questão de realmente animação, poderia ser melhor em alguns pontos, mas, por exemplo, tecnicamente em relação à trilha sonora, ele é excelente. A abertura é incrível, o encerramento é incrível e a trilha do anime, a trilha que realmente faz você cativar a ver a obra, ela funciona muito bem. Sem contar, de novo, o começo que é muito promissor, os personagens secundários são muito promissor, então isso fez com que a obra se vendesse muito fácil. Só que aí a gente chega na segunda e na terceira temporada, e aí mostra o que eu acabei de falar. Como que o Takemichi é um protagonista que ele faz a história andar, mas ele não é tão cativante como ele poderia ser. A segunda temporada, principalmente, eles praticamente afastam o Mike e o Draken da temporada. Eles deixam mais o Takemichi fazendo a história andar. E isso acaba virando um problema, porque aí você perde uma das forças do anime, que são os personagens secundários cativantes. A gangue cada vez vai ficando mais de lado, e o Takemichi cada vez vai levando mais o seu caminho solo para descobrir o que está acontecendo com as outras gangues. Ele também quer muito a segunda temporada, o autor usa para expandir o mundo, para mostrar outras gangues, outras rivalidades, e aí começa a ver o problema. Porque a parte técnica da obra, como eu já mencionei, não era o ponto mais interessante dela. Então, a história e os personagens era o que fazia a obra vender. E aqui se perde muito isso, porque sem o Draken, sem o Mike, acaba fazendo com que a obra, cada vez mais, ela acaba ficando um pouco arrastada e um pouco mais desinteressante. A segunda temporada, o que o autor jogou a sua aposta? De que ele não vai ter esses personagens, mas as novas gangues, os novos personagens que vão aparecer, vão ser tão interessantes e tão cativantes quanto os que já existiam, então a partir daí a obra vai continuar viva. E não foi isso que aconteceu. Então, em questão de personagem, a obra já cai muito. E você vê que a segunda temporada, principalmente, ela acaba já dando uma arrastada, já acaba perdendo um pouco do interesse. Outro ponto que a premissa da segunda temporada também não é tão cativante como poderia ser, não é tão interessante como poderia ser. Então você perde muito nesse ponto. A história não é ruim, mas ela já cai muito de qualidade e os personagens são cativantes, com a parte técnica que poderia vender em excelente sequência de ação, que nunca foi o forte da série. Então ele consegue manter um alto ponto na trilha sonora, a animação se mantém com qualidade mais ou menos, e quando você... claro, ela não é ruim, mas poderia ser melhor. E aí quando você pensa em personagens, cai muita qualidade, porque não tem o que a gente quer ver, e a história acaba sendo só mediana. A terceira temporada é melhor que a segunda, porque ele volta um pouco mais com a gangue principal, e a partir daí ele volta com um pouco mais daquele drama que poderia acontecer, que é interessante. Mas mesmo assim, o público já largou muito a série na segunda temporada, que é a temporada mais do Natal e tal. Então a terceira temporada, ela consegue voltar um pouco mais, ela consegue trazer o interesse, mas aí vira um grande problema. O Takemichi não é esse protagonista tão interessante assim como poderia ser. E nesse meio tempo da segunda e terceira temporada, você vê que a viagem no tempo, ela nesse ponto, ela é utilizada menos na segunda e mais na terceira, mas ela ainda é usada muito como um recurso de roteiro para fazer com que as coisas sejam resolvidas quando o autor parece que não sabe o que vai acontecer. E isso vai ser um problema futuro, porque você percebe que ele não consegue resolver isso. Então a partir daí você tem uma segunda temporada, que já é uma temporada bem mais mediana, enquanto a primeira é muito boa, a segunda já é mediana para baixo, e a terceira é mediana para alta, mas as duas são medianas, aquela que você já assiste mais porque você quer saber como a obra vai terminar, do que realmente porque a obra tá funcionando, porque ela é boa de assistir, porque ela é gostosa de assistir. E no mangá é a mesma coisa. O mangá, ele é até um pouco mais dinâmico, dependendo da sua leitura, mas também não é a parte mais empolgante da obra que poderia ser. O que você vai ter de vantagem é que a arte é um pouco melhor do que o anime te entrega em animação. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu tenho que falar um pouco só sobre o final da obra, sem dar spoiler aqui, porque isso vai influenciar no que eu quero chegar ao ponto principal, que é como a viagem no tempo em Tokyo Revengers influenciou em toda a obra acabar se perdendo no meio do caminho. Bom, o final da obra, ele não é bom também. E ele não é bom exatamente pela forma como mistura a viagem no tempo com o elemento de como a história tinha que se encerrar. Parece que as duas ações não se conversam muito bem. E parece que o autor não conseguia
terminar muito bem essa obra. A partir daí, quando você pensa nisso, você percebe como que ele não sabia como terminar, a viagem no tempo também não era um recurso que ele estava sabendo como se encerrar ali. Então o que acabou acontecendo? Ele foi um autor que meio que terminou da forma mais básica possível em alguns pontos e acabou decepcionando pro caminho que ele foi, quando você pensa em Tokyo Revengers como um todo. E aí a gente entra no ponto principal, que seria a viagem no tempo. Como ela é um problema grave nessa obra e em obras que querem utilizar. Quando você vai pensar numa obra, quando você vai pensar em como ela vai ser feita, muitos autores pensam como a obra vai começar e como a obra vai terminar. Muitos autores pensam só como a obra vai começar e aí ele vai pensando no seu desenvolvimento ao longo dela. O problema é, quando você pensa numa obra mais simples, numa obra shonen, por exemplo, que não é simples, mas é uma obra que normalmente segue alguns clichês, você consegue, a partir daí, usar esses clichês ao seu favor para conseguir ir criando seus arcos. Quando você pensa em algo um pouco fora da caixinha, você tem que pensar em algumas coisas antes para a obra não se perder. E Tokyo Revengers teve esse problema, na minha opinião. Parece que o autor, ele pensou muito no começo da obra, como ele ia começar, mas ele não pensou como a obra ia se desenvolver e principalmente como ela ia se encerrar. E quando você mexe com viagem no tempo no seu roteiro, se você não pensa como a obra vai seguir, você vai se perder. É só você ver a quantidade de obras de viagem no tempo que se perdem nisso. Por exemplo, a excelente saga do Exterminador do Futuro. Os filmes acabaram ficando cada vez pior porque também a viagem no tempo não era pensada. Era a continuação pensando em dinheiro, e quando você coloca a viagem no tempo no meio, a franquia vira uma confusão. Quando você pensa em Vingadores, que eles fizeram uma viagem no tempo na Guerra Infinita, é uma confusão cheia de furos de roteiro, porque eles pensaram que seria legal colocar a viagem no tempo, mas não pensou em como desenvolver dela dentro do filme e como isso repercutiria no universo como um todo. E Tokyo Revengers é realmente isso. O roteirista, o criador do mangá, ele pensou na obra para começar, mas na hora de desenvolver ela, se percebe que a viagem no tempo foi feita junto com a obra. Então, obviamente, vai se perder. A viagem no tempo deveria ser o ponto principal da obra. E, em certo ponto, ela vira um recurso de roteiro para sair dos problemas que o próprio autor se coloca. Então, a partir daí, você percebe que a obra continua desenrolando, mas tudo parece muito fácil, tudo parece muito simples, porque o personagem principal não é bom e não é cativante como poderia ser, e ele tem o recurso da viagem no tempo que toda hora que ele usa, parece que vai ficar mais fácil, parece que vai ficar mais simples. As mortes que acontecem em boa parte do mangá são completamente jogadas fora e sem expressão nenhuma, sem sentimento nenhum, porque a viagem no tempo acaba quebrando esse senso de urgência, esse senso de perigo que poderia ter. Tudo bem, chega um ponto que a viagem no tempo ele tem que tirar para tentar criar a história ficar mais emocionante, mas isso vira um problema, porque foi o que eu falei, a primeira temporada, pelo mistério ser interessante e pelos personagens serem bons, a história se desenrola bem. Na segunda, na terceira e quando o mangá continua, pelos personagens cada vez mais se afastar daquela parte cativante que era, o que vai a história fazer ser boa? A história mesmo. E a história não é tão cativante, porque a viagem no tempo, que está intrínseca com a história principal, não é bem trabalhada e não é bem desenvolvida. Então sim, eu coloco a obra de Tokyo Revengers cair de qualidade por um autor que teve uma boa ideia da viagem no tempo, mas não soube desenvolver ela. E cada vez mais que ela entra na história, quanto mais a história vai indo pro seu fim, mais a viagem no tempo, ou ela vai ganhando importância e ela vai estragando a obra, porque vai enfraquecendo ela, ou vai tirando ela da jogada e vai virando só um mangá de gangue com personagens secundários que não são tão empolgantes como poderia ser. E o pior, o autor não trabalha tão bem os personagens secundários e acredita que a gente tenha que gostar deles de qualquer jeito. Tem muitos que eu nem lembrava o nome quando chegou, por exemplo, no momento clímax de uma das lutas principais do mangá. Então isso acaba sendo um problema. Então por isso que Tokyo Revengers, sim, tem uma ligação direta com a queda da viagem no tempo. Porque ao mesmo tempo, a viagem no tempo foi a diferença que fez o mangá fazer sucesso, porque existem vários mangás de gangue. O que não falta são mangás de gangue. O que fez diferente foi a viagem no tempo, ao mesmo tempo que isso foi o que fez com que o mangá estourasse, foi o que fez ele caísse também. Porque cada vez mais o autor não mostrava que era um bom contador de história, e não conseguia mexer com a viagem no tempo. Então sim, eu considero que o final é muito ruim, porque o autor não era um bom contador de história, e a viagem no tempo ia cada vez mais enfraquecendo com o autor que não sabia utilizar ela. Então no fim, a pergunta fica o que o autor deveria ter feito para fazer com que essa obra realmente fosse incrível como ela foi no começo, e mantivesse cativante? Eu acho que a coisa principal seria a forma como ele trabalha a viagem no tempo. Cada vez mais pensando nela, e cada vez mais pensando nos personagens como um todo, para poder brincar com essa ideia. No fim, a viagem
viagem no tempo, que era o ponto principal, ela acaba sendo jogada de lado. Se ele pensasse mais para colocar cada vez mais na história, mas utilizando bem, colocando dificuldades pro protagonista, e não só um recurso de roteiro para ele facilitar a história, eu acho que funcionaria perfeitamente bem. O que ele fez aqui foi, cada vez mais, jogar a viagem no tempo de lado, ignorando ela e meio que usar como recurso de roteiro, e jogar toda a responsabilidade da história ser boa em um protagonista que não é bom e em personagens secundários que a maioria não funciona tão bem. Então, pra mim, deveria usar mais a viagem no tempo como um ponto principal da história e os personagens meio que ir trabalhando em volta dela. O que ele fez foi o contrário e a história visivelmente não deu certo, tanto que a maioria dos fãs odeia o final da obra. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que a viagem no tempo estragou Tokyo Revengers ou ela é uma obra que nunca funcionou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.